Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 20 anos, esse é o Agulha Quebrada e é um longo caminho até o topo se você quiser o rock and roll. No vídeo de hoje eu falarei sobre o primeiro álbum de estúdio do AC/DC, lançado no mercado internacional, mas considerado de fato o seu primeiro disco, o High Voltage, que foi lançado no dia 30 de abril de 1976. High Voltage é a junção das melhores canções dos dois primeiros discos do AC/DC, o High Voltage e o TNT, mas que foram lançados apenas no mercado australiano. Dessa forma, encontramos 9 faixas extremamente diretas e enérgicas, cheias de força e de pegada, sendo o primeiro passo do AC/DC rumo ao topo, abraçando o mais puro do rock and roll. E vamos ao vídeo! O AC/DC é formado por Bon Scott nos vocais, Angus Young na guitarra solo, Malcolm Young na guitarra base, Mark Evans no baixo e, por fim, Phil Rudd na bateria. Para começarmos a falar sobre esse disco lançado em abril de 1976, é preciso voltar para o ano de 1975, quando o AC/DC lançou seus dois primeiros álbuns de estúdio, o High Voltage e o TNT, com um fazendo mais sucesso que o outro, mas lançados apenas no mercado australiano. O AC/DC estava conquistando a Austrália, fazendo shows cada vez maiores, se transformando numa das maiores bandas do país. Entretanto, era preciso conquistar o mundo, e para isso primeiro tinham que conquistar a cidade de Londres, na Inglaterra. O irmão mais velho de Malcolm e Angus, George Young, que na década de 60 fez parte dos Easy Beats, os Beatles australianos, sabia da importância de conquistar o mercado inglês, mesmo ele com sua antiga banda não tendo conseguido isso. Portanto, ele iria fazer de tudo para os seus irmãos conseguirem. No final de 1975, a irmã de Michael Brown, empresário do AC/DC, Carol, que trabalhava na indústria musical de Londres, entregou para Phil Carson, vice-presidente da Atlantic Records, uma fita mostrando a banda se apresentando, e Phil ficou chocado com a empolgação da plateia. Carol contou que o AC/DC havia vendido mais de 100 discos na Austrália, o que era algo enorme para o país, e isso impressionou Phil Carson de uma forma que imediatamente ele ligou para Michael Brown querendo assinar um contrato com o AC/DC. O caminho para o sucesso estava só começando, e é com isso que eu começo falando do disco. Com o contrato assinado, agora era preciso fazer um disco. No entanto, ao invés do grupo se reunir e gravar mais um álbum de estúdio, a ideia era pegar as melhores canções dos seus dois primeiros discos australianos e juntar num álbum só para ser lançado internacionalmente pela Atlantic Records. As canções que sobraram em grande parte do primeiro disco entraram mais para frente no EP 74 Jailbreak, junto da faixa título que não estava em nenhum dos discos. Mas enfim, High Voltage, o primeiro álbum de estúdio do AC/DC lançado em mercado internacional, é com certeza uma das maiores estreias do rock and roll, se considerarmos esse o primeiro disco da banda. Um álbum extremamente elétrico, com alta voltagem e com a origem do som do AC/DC. Uma banda direta, sem nenhuma frescura. Um excelente hard rock com os irmãos Malcolm e Angus realizando ataques com as suas guitarras em cada uma das 9 faixas. E ali no meio, ainda tendo alguns toques do glam rock, que a banda no seu início se aproximou bastante do gênero. Entretanto, além das guitarras dos irmãos Young, temos as letras marcantes de Bon Scott, que se Malcolm e Angus são o AC e o DC, Bon é o raio. Com versos tomados de ironia, de duplo sentido, que iriam prevalecer por toda a carreira do AC/DC nos anos 70. High Voltage foi lançado no dia 30 de abril de 1976 e recebeu críticas variadas. Algumas comparavam o seu som com o do Led Zeppelin, e outras simplesmente descartavam completamente o AC/DC, dizendo que eles logo desapareceriam. E o tempo provou o contrário. A capa do disco teve algumas variações. Essa que vemos é a clássica e mais conhecida, com um louco e elétrico Angus Young,
como se tivesse recebido a alta voltagem do disco, e que tinha sido usado originalmente no single alemão da canção It's a Long Way to the Top. Entretanto, a versão europeia utilizou outra capa que tira completamente a força do álbum e descaracteriza a banda. O disco é composto por 9 músicas, sendo 4 no lado A e 5 no lado B, totalizando 44 minutos de som. It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, a primeira faixa do disco, é um hino da banda, começando com um riff de guitarra extremamente feliz, para cima, entrando outra guitarra ao fundo, depois os outros instrumentos e em seguida os vocais de Bon Scott, anunciando para todos que quiserem ouvir que o AC/DC finalmente chegou. Toda a canção é bem crua e direta, passando dos 5 minutos de duração, o que é bastante curioso, pois ela atingiu o 5º lugar das paradas quando foi lançada como single na Austrália. O mais estranho é que, além dos fenomenais solos de guitarra de Angus Young, temos um solo de gaita de foles tocado por Bon Scott. A ideia veio de George Young depois de Bon afirmar que, quando mais novo, costumava tocar numa banda de gaita escocesa, mas não mencionou que, na verdade, ele tocava bateria. Como Scott queria agradar e não queria desapontar a banda, ele simplesmente foi lá, pegou a gaita e a tocou como se sua vida dependesse disso. Entretanto, Bon claramente não era um mestre no instrumento. Dessa forma, George Young editou o solo, cortando e juntando como ele aparece no disco. Por mais legal que seja Bon Scott tocando gaita no estúdio, nas apresentações ao vivo nem sempre dava certo, pois muitas vezes faltava fôlego para o vocalista. Sobre sua letra, ela é autobiográfica e a ideia dos versos veio da frase "É um longo caminho até o topo se você quiser o rock and roll", escrita num dos cadernos de Scott, onde ele anotava as ideias para as letras, e a partir dessa frase ele desenvolveu todos os outros versos da canção. Dessa forma, a letra conta a história de uma banda que passa por todas as adversidades possíveis, mas com o riff para cima da canção passa a sensação de que todos os desafios valem a pena. Rock and Roll Singer, a segunda faixa do disco, é outro grande rock and roll, abrindo com um riff bem direto, com a bateria ao fundo, até depois explodir entrando o restante dos instrumentos, a guitarra solo e os vocais de Bon Scott. A canção é bastante contagiante, tendo um refrão com um gancho poderoso, um solo de guitarra de Angus bem legal também. Curiosamente, essa faixa foi escrita na época em que Dave Evans, o primeiro vocalista do AC/DC, ainda estava na banda, mas com Bon Scott mudando as letras, assumindo um nível de arrogância agora muito maior. Sobre sua letra, ela segue a temática da faixa anterior, falando da vontade de se transformar numa estrela do rock. Entretanto, nesse caso nem tão autobiográfica, mas bastante divertida, com o eu lírico falando que desde antes de nascer já sabia qual seria o seu destino, e que apenas o trabalho duro e constante vai fazer com que esse destino se realize. The Jack, a terceira faixa do disco e sua mais longa, é um dos maiores clássicos do AC/DC e uma das minhas músicas favoritas da banda. Ela abre com um ritmo bem lento, bem próximo do blues, mas ganhando forma, tendo um pico até entrar os vocais bastante chapados de Bon Scott. A música toda é bem lenta, mas isso não a impediu de ser um dos momentos mais importantes dos shows da banda no seu estilo chamada e resposta. Sobre sua letra, ela é um dos trabalhos líricos mais brilhantes de Bon Scott e foi inspirada num evento real. Um dia, Malcolm Young recebeu uma carta de uma ex-namorada sua informando que havia contraído uma doença venérea e a chance de ele também ter contraído era bem grande. Malcolm passou a carta a Bon Scott, que começou a se divertir com ela, enquanto Young tocava um blues na guitarra e os dois cantavam juntos She's Got the Jack, que é uma gíria para gonorreia. Os dois esqueceram a canção até que dias depois, numa jam, Bon começou a cantar mais uma vez e desenvolveu o restante da letra. Entretanto, os versos que vemos e ouvimos na versão original não é como Scott havia escrito inicialmente. George Young, preocupado com o conservador Ted Albert, executivo da gravadora da banda, a Albert, pediu para que Bon mudasse os versos de The Jack. Ao invés de retrucar, Bon, mais uma vez querendo agradar, reescreveu os versos, fazendo uma brilhante analogia ao jogo de cartas. Isso surpreendeu muito George Young, pois percebeu que Bon Scott não era apenas um excelente vocalista,
mas também um grande letrista. Entretanto, ao invés de cantar a versão limpinha ao vivo, nos shows sempre seria a versão suja, como aparece no disco ao vivo If You Want Blood, You Got It. Live Wire, a quarta faixa do disco que encerra o lado A, começa com um baixo retumbante muito semelhante a de um trem se aproximando em alta velocidade, entrando depois os outros instrumentos e os vocais de Bon. Live Wire, resumindo bastante a força da banda naquele momento, seria a faixa de abertura de vários dos seus shows, com momentos muito contagiantes, espontâneos e com um gancho no refrão muito poderoso. Sobre sua letra temos um eu lírico muito confiante, afirmando várias bravatas com cunho sexual e bastante sugestivo, com ele se oferecendo a uma garota, dando seu número de telefone caso ela precise de algum amor, de algum homem, e afirmando que é uma pessoa bastante perigosa. TNT, a quinta faixa do disco que abre o lado B, é um dos maiores clássicos do AC/DC, além de ser o terceiro single do álbum High Voltage. Ela abre com os dois pés na porta numa introdução na guitarra de Angus muito contagiante, junto de vários oi, 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 depois entrando os poderosos vocais de Bon Scott. Todo o clima espontâneo da canção ajudou a transformar TNT num dos maiores números do AC/DC ao vivo, principalmente por conta dos oi, 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 oi. Segundo o baixista Mark Evans, antes da banda entrar no estúdio, toda a guitarra que acompanhava o refrão era totalmente diferente, até George Young mudar tudo. Sobre sua letra, ela surgiu de uma frase que Angus Young falava quando perguntavam como ele estava, que respondia: "Sou TNT, sou dinamite", repetindo isso o tempo todo. Curiosamente, a primeira frase do segundo verso foi tirada de um comercial de inseticida, pois Bon Scott estava sem ideias para seguir com os versos. Então, George Young lhe sugeriu isso. Can I Sit Next to You, Girl? A sexta faixa do disco é uma das canções mais antigas do AC/DC. Ela foi lançada como o primeiro single do grupo em 1974, quando Dave Evans ainda era o vocalista do AC/DC, e agora foi regravada para ser cantada por Bon Scott. Quando ela foi escrita, era para ser inserida no meio dos sets das apresentações entre covers do Chuck Berry, para dar a impressão que Can I Sit Next to You, Girl era mais um cover, mas quando lançada como single atingiu o quinto lugar nas paradas australianas. Além de que a versão com Dave Evans tinha uma vírgula antes do Girl. Sobre sua letra, da mesma forma que outras canções do AC/DC cantadas e gravadas anteriormente por Dave Evans, Bon Scott muda boa parte dos versos. Mas tratando sobre os versos, eles contam a história de um protagonista que na fila de uma boate ou cinema dá em cima de uma garota com uma boa cantada, perguntando em seguida se pode sentar ao lado dela. Em seguida, um outro cara, usando a mesma cantada, acaba perguntando a mesma coisa. Little Lover, a sétima faixa do disco, é um blues poderoso, bem denso nos versos, com Bon Scott realizando vocais bem sensuais, para depois a canção ir crescendo até explodir num refrão apaixonado e hipnotizante, com um fenomenal riff na guitarra e com um solo muito, mas muito legal de Angus Young, muito puxado para o blues. Além de que nessa canção, quem toca baixo é o produtor George Young e quem toca bateria é Tony Current. Sobre sua letra, ela foi uma das primeiras tentativas de Bon Scott em compor versos em cima dos riffs de Malcolm e Angus, com ele afirmando que o Little Lover, o pequeno amante, é o próprio Angus Young. Entretanto, a letra é mais autobiográfica para Bon do que qualquer coisa, falando de uma garota que viu uma apresentação da banda e que deixa a sua cadeira completamente molhada. She's Got Balls, a oitava faixa do disco, é um momento muito divertido, começando com um riff na guitarra, depois entrando outra guitarra, o baixo, bateria e os vocais de Bon Scott. A canção é outra mais lenta, mas muito poderosa, com um grande solo de Angus Young muito puxado para o blues, além de ser mais uma canção em que George Young toca baixo e Tony Current bateria. Sobre sua letra, ela foi a primeira escrita por Bon Scott ao se juntar ao AC/DC, sendo mais uma autobiográfica, falando da sua ex-namorada Irene, descrevendo várias qualidades a respeito dela, mas principalmente a sua coragem. Irene tinha sido a companheira de Bon pouco antes dele entrar no AC/DC, considerada a sua grande musa. High Voltage, a nona e última faixa do disco, é outro clássico da banda, um momento muito poderoso, elétrico e o primeiro single do disco.
com versos poderosos e um refrão com um grande gancho feito para ser cantado em grandes estádios e arenas. Sobre sua letra, ela também é bem direta, trazendo de volta os temas de buscar os sonhos e de voar longe, com o eu lírico sendo constantemente questionado por uma autoridade de por que ele toca numa banda ou por que os seus cabelos são longos, e ele responde dizendo que gosta de se apresentar. A faixa High Voltage não só resume o disco como também a própria banda, um grupo cheio de energia, ligado nos 220 e que só quer tocar o puro rock and roll. Conclusão, High Voltage, o primeiro álbum de estúdio do AC/DC lançado em mercado internacional, é um disco tomado de força, espontaneidade, eletricidade e diversão. Um hard rock direto e simples, mas muito bom. Além de letras com duplo sentido e ironia que virariam a marca do AC/DC nos anos 70. O primeiro passo rumo ao sucesso, rumo ao topo, pois é um longo caminho até o topo se você quiser o rock and roll. Espero que tenha assistido ao vídeo até aqui, tenha gostado e se interessado. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você curtir o vídeo, caso tenha gostado, de botar um comentário aqui embaixo dizendo qual o seu disco favorito do AC/DC. É esse aqui? Qual é? Me conta aqui embaixo, além de compartilhar com seus amigos que gostam do AC/DC ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir as redes sociais da Agulha Quebrada, que eu vou deixar os links aqui na descrição. Até a próxima!